be deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Palavra de Deus, no livro de Abacuque. Eu quero te convidar para a reflexão dessa noite. Esse texto, esse livro que nós estamos conversando já há um tempo, e eu quero lhe convidar nessa meditação, numa outra caminhada que nós vamos ter nessa noite, sobre o livro de Abacuque. Não sei se você achou, te dei um tempo aí, porque se eu pedisse para você apenas no livro de Salmo, eu sei que você abriria a Bíblia, e facilmente abrindo-a no meio, você teria tranquilamente o livro de Salmo. Mas talvez o livro de Abacuque fique um pouco mais difícil, até porque ele é o 35º livro da Palavra de Deus. Ele vem um pouquinho antes ali, ou rapidamente, antes de Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Se facilitar você abrir Abacuque, ele fica ali um pouquinho ou perto pós-Naum. Olha aí, não sei se te ajudei ou se te compliquei um pouco mais, mas eu quero convidar você a esse texto de Abacuque para a gente ler, para a gente compreender e a gente tirar outras lições. Semana passada, nós conversando sobre esse texto, nós aprendemos o contexto dele todo, a época que ele foi escrito, em 609 a 597 a.C., e Abacuque foi um profeta levantado sem linhagem, a gente aprendeu isso. Por isso que semana passada nós entendemos que no meio desse caos, da crise que Abacuque vivia, que a gente aprendeu, você que está participando desse culto e ouvindo dessa vez, ouça a primeira parte dessa mensagem, que tem como tema, posturas em meio à crise. Estamos aprendendo com Abacuque, posturas em meio à crise. E essa passagem da semana passada nos ensinou muito. Nos ensinou, e o contexto dela, é que aquele tempo, toda aquela população, inclusive o povo de Deus, vivia num tempo de crise, quase um colapso. É crise moral, crise em opressão, integridade, a justiça toda estranha, toda deficiente, os ímpios acabaram como que impondo para os justos, enfim, todo descontrolado. Era de fato um colapso, como a gente falou semana passada. E a partir disso, Deus levanta Abacuque, para que Abacuque, como um homem que vai ser a resposta a esse momento, Deus levanta pessoas no meio da crise, pessoas das quais há uma identidade, há uma receptividade interna, onde Deus pode usar, e Ele olhando para nós, Ele usa a gente a partir disso. E nesse processo Deus levanta Abacuque em meio a toda essa crise. E Abacuque tem algumas posturas que eu e você precisamos ter em meio à crise, foi o que nós aprendemos semana passada. Na semana passada, o único detalhe foi aprender a respeito de entender e viver mais pelo que não se vê, fé, do que por aquilo que se vê, material. Ter a inclinação para as coisas que não se veem, mais do que para as coisas que se veem. Ou seja, colocar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa alegria, mais naquilo que a nossa fé conduz, do que aquilo que às vezes eu acredito, ou às vezes eu vejo tão somente. Esse é o desafio, essa é a intenção. O patrão romano ali, é isso, ficou bom agora. Essa é a alegria, essa é a intenção que Deus tem para mim e para você nesse texto. E nós aprendemos semana passada sobre duas práticas que você precisa ter. A primeira é a prática da oração, orar, como Abacuque fez. No primeiro capítulo, primeiros versículos, ele começa como uma oração, e nós vamos falar um pouco mais dela sobre isso. No entanto, a segunda é colocar a esperança, buscar a esperança em Deus, a partir de todas essas situações que estamos vivendo. No entanto, essa semana eu conversando com algumas pessoas, e elas me falaram, pastor, foi maravilhoso, foi abençoador, foi um tempo gostoso, domingo passado, mas como é que faz essa oração que o senhor falou para nós fazer? Como é que ora do jeito que o senhor falou para nós orar? Como é que funciona isso?
E eu não sei você, mas os próprios discípulos de Jesus, e os discípulos de forma comum, eles pediam aos seus senhores para que os ensinasse a orar. Lá no capítulo dos Evangelhos, no início, capítulo 5 e 6 de Mateus, quando Jesus vai falar a oração o Sermão do Monte, melhor, ele começa a tratar sobre o Sermão do Monte, a conversar com eles, e num dos momentos, os discípulos chamam Jesus e falam: Senhor, ajuda-nos ou ensina-nos a orar. Numa outra expectativa dessa também, o livro de Romanos vai nos ensinar nessa mesma ideia, que às vezes nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. E eu creio que a gente pode ter dois caminhos para responder. Você tem que decidir para o lado direito ou o lado esquerdo. Por que nós oramos pouco? Porque nós não sabemos ou porque não temos consciência? Vou perguntar de novo. Por que nós oramos pouco? Porque nós não sabemos ou porque nós não temos consciência de quão ela é importante? Se você está de um lado, entendendo que você ora pouco porque você não o sabe, você não tem a ideia, você não consegue compreender, nunca teve essa experiência de oração, hoje eu quero te ensinar. Hoje eu quero te ensinar, para te ajudar a entender como é que funciona, e nós vamos tirar desse texto, como é que funciona uma oração. Pastor, o que é orar? O que é orar? É falar com Deus, é só isso? Mas se por outro lado, você está na ideia de que você sabe orar, você entende, você já orou muitas vezes na sua vida, mas nesse tempo talvez você está não orando muito, então eu quero também te ajudar e te trazer algumas importantes verdades para o meu e para o seu coração, para a gente ficar nesse tempo juntos e aprendermos o que a palavra de Deus diz para mim e para você. No entanto, mais uma vez eu quero fazer algumas considerações para você entender. Esse tempo que a gente está fazendo de oração, ele também precisa ser importante para nós, porque eu não sei se você sabe, mas a postura de orar é uma postura extremamente, não somente bíblica, mas de grandes homens de Deus, a postura de orar. Grandes homens de Deus usaram da oração, fortaleceram-se da oração, e em momentos de crise oravam mais, em momentos de liberdade oravam bastante também. Mas a grande pergunta, antes de eu entrar nisso, é fazer para você e para mim. Você que não sabe orar, aguarde que você vai aprender. Você que sabe a oração, a pergunta que eu te faço é essa: aumentou nesse tempo de pandemia, de mais tempo livre, o seu tempo de oração? Pergunto para você, aumentou ou não? Como ficou esse tempo para você? Como você se desenvolveu? Se você tem consciência da oração, você como um bom cristão, é provável que você aumentou o seu tempo de oração, tendo em vista que aumentou o seu tempo de liberdade, de ociosidade, tempo livre. Então você orou mais. Isso é verdade? Sim ou não? Ah, pastor, não sei. Guarde essa reflexão. Nós vamos voltar a conversar sobre isso já já. No entanto, eu quero te perguntar, nesse tempo todo, como é que você tem se relacionado com a oração? E a partir disso, eu quero que você guarde como é importante a oração na nossa vida. Como é importante a oração na vida do povo de Deus, na palavra de Deus. O tempo todo você vê na história do Antigo Testamento, várias pessoas, Elias, os profetas, Isaías, agora Abacuque, todos os homens de Deus sendo chamados, eles tinham tempos de oração. Eles tinham um tempo onde eles falavam, paravam tudo para conversar com o divino. Mas você, falando do Novo Testamento, você encontra o primeiro personagem que fazia isso tranquilamente. Jesus. Apesar de Jesus não precisar orar, ele assim o fazia para servir de exemplo a mim e a você, como exemplo e líder que ele era, como influência a partir do exemplo que ele dava. Jesus orava. Num dos seus momentos mais difíceis da cruz, lá no Getsêmani, antes de enfrentar uma crise daquela, o que Jesus estava fazendo? Orando. Olha só, o próprio Jesus orando em meio à crise, orando antes da crise, orando no meio da crise e orando no final da crise. Isso era Jesus. Mais um pouquinho para frente, no livro de Atos, nós temos a descida do Espírito Santo. E naquele momento da descida do Espírito Santo, ali no livro de Atos, no início do livro, Atos capítulo 1, capítulo 2, todo aquele reboliço, 3.000 pessoas se converteram, todo aquele povo que estava ali, antes de tudo aquilo acontecer, sabe o que eles estavam fazendo? Por 10 dias ficaram guardados num canto, numa sala, num lugar fechado, fazendo o quê? Orando. Os discípulos, e por ordem de Jesus, fiquem, ainda não chegada a hora, fiquem lá, orando. Se você continuar acompanhando um pouco da história dos homens de Deus, e aqui eu trouxe algumas coisas muito simples para você guardar. Lutero,
um dos precursores aí pré-reformadores, nesse século XVI, ele foi um dos homens que passava no mínimo 3 a 4 horas por dia orando. Eu não estou falando 3, 4 minutos, eu estou falando 3, 4 horas por dia fazendo as suas orações. Outros personagens, John Knox também, uma das suas ações, ele sempre pedia a Deus, Senhor, me dê a Escócia, e ele diz a palavra, os livros dele, que ele orava noites e noites e noites, todas as noites, sem dormir, pedindo a Deus, Senhor, me dê a Escócia. E ele foi atendido para a glória do Senhor. O John Wesley passava noites inteiras orando. David Barnard orando pelos índios também teve. David Livingstone, Finney, George Miller, John Reed, enfim, tantos outros homens que viveram a partir da oração e foram homens maravilhosos e extremamente contundentes na mão de Deus. Mas por que eles eram assim? Porque Deus os usava. E porque Deus os usava? Porque eram homens de oração. E eu pergunto para você, todas essas ações foram precedidas a partir da oração. E essa pandemia revelou, de fato e de verdade, me permita fazer essa proclamação para você entender, que ela revelou que nós oramos muito pouco. Nós oramos pouco demais. E a despeito de orar pouco, o livro de Romanos, como eu mencionei, capítulo 8, versículo 26, diz o texto que vocês não sabem orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajudará. Ou seja, a gente não sabe orar como se deve orar, e a gente não só não sabe, como a gente ora muito pouco, a gente gasta pouco tempo no quarto secreto. Gastamos pouco tempo no exercício da oração, nessa disciplina espiritual. E eu quero te convidar a pensar sobre isso, porque se antes da pandemia a gente não orava muito, agora, a gente continua no mesmo exercício, tempo de oração, então é sinal que não era uma questão de tempo, era uma questão de consciência. Vou repetir, se nesse tempo de pandemia o teu tempo de oração não aumentou, não era uma questão de tempo, era uma questão de consciência, porque agora você tem tempo. E por que você não ora um pouco mais? Ou porque você pelo menos não começa orando? Nós estamos mais ou menos aí há 60 dias, mais ou menos, né, de quarentena, alguns mais fechados, outros menos, mas há 60 dias pelo menos nós estamos nessa muvuqueira, nesse descontrole todo da nossa sociedade. Sabe o que dava para ter feito nesses 60 dias? Deixa eu te dizer algumas coisas. Pelo menos 5 a 6 livros médios você poderia ter terminado nesse tempo já. Quantos livros você leu? Olha mais, se você estivesse 15, 20 minutos por dia, 15 a 20 minutos nesse tempo de Covid, 60 dias pelo menos, estou usando a média de 60, você teria lido quase que o Novo Testamento inteiro já, 15 a 20 minutos lendo a Bíblia. Você um pouco mais, se você tivesse nesses 60 dias separado 4 horas do seu dia para ler a Bíblia por dia, 4 horas em 60 dias, você teria lido a Bíblia inteira. Ou seja, nos revela então que o grande problema da pandemia não foi a falta de tempo, foi a falta de consciência daquilo que é importante para mim e para você. E como é que você se identifica aí? Como é que você se relaciona com a oração? Isso é para você bom, isso é para você ruim? Ah, pastor, mas eu oro, e aí vem a grande desculpa. Ah, pastor, mas eu oro bastante, eu estou junto com vocês, eu estou orando, eu vivo bastante nesse tempo, eu estou orando, eu gosto de orar, tal, eu oro toda hora. Porque a palavra de Deus em Tessalonicenses diz orar sem cessar, então eu oro toda hora. Ah, pastor, eu oro antes de comer, eu oro antes de fazer alguma coisa, antes de dormir, qualquer coisa eu oro. Isso são orações fat foods. Isso são orações das quais é só um negocinho básico, simplesinho. Isso não tem realidade de oração verdadeira. Não que seja ruim, mas não é do que eu estou falando. Não é do que Jesus está nos ensinando, porque essas orações, elas acabam caindo no mesmo grau de repetições e repetições, como falava já Jesus, alertando os seus a despeito desse tipo de oração. Agora, a oração que eu quero te incomodar é aquela oração que ela é muito importante, que é aquela oração genuína, que é a oração que passa pelo nível da disciplina. É a oração que tem a ver com uma intencionalidade, com uma regularidade, com uma disciplina, com uma sinceridade, com uma centralidade em Cristo e para glorificar a Deus. É essa oração que eu estou falando. É uma oração genuína, aquela que você tem um tempo, que você tem um lugar, que você sabe o que faz. Não é uma oração esporádica, mas é uma oração disciplinar.
Que Jesus em todo momento, à noite, em qualquer lugar, ele falava, eu preciso sair para conversar com o Pai. E ele saía, tinha o tempo a sós com o Pai, e aí ele ficava e conversava. No entanto, e aqui eu quero falar uma palavra muito forte para você entender. Eu odeio Satanás por causa disso. Porque Satanás, nesse tempo que estamos vivendo, essa expressão de John Piper, odeia o diabo, ele odeia o diabo, e eu também me tomo posse dessa mesma expressão, porque Satanás tem dito para as nossas comunidades, e tem dito aos ouvidos de quem quer ouvir, as imersões de quem que está colocado, que não precisa ter esse tempo de oração, que Deus conhece tudo, que Deus sabe tudo, então não precisa nem orar, não precisa ter tempo de oração, não precisa ler a Bíblia, porque nós estamos vivendo num tempo de graça. Isso é mentira. E eu odeio Satanás porque ele tem feito muitos cristãos abrirem mão de um tempo de oração genuíno para acharem que o tempo de oração, fast food, ora aqui, ora ali, está satisfazendo. Você está morrendo de inanição, está faltando alimento para você. É a mesma coisa que você chegar e falar, não, o médico chega para você e diz, você precisa fazer exercícios físicos. Aí você fala, não, mas eu caminho já, eu vou do carro para a garagem, da garagem, saio do carro para a garagem, da garagem entro em casa, de casa vou para o quarto e ando em casa. Isso não funciona, isso não é exercício físico, isso é caminhadinha básica, não tem a ver com exercício. Mas infelizmente, muitos de nós, e é o que eu quero convidar você a pensar, que tipo de oração você tem tido? Satanás tem tido êxito na tua vida, de fazer você achar que isso não precisa, que isso é legalismo, que não se alimenta, não precisa tudo isso, porque Jesus já sabe, porque Jesus é da graça, está movendo o momento da graça, e que isso é legalismo. Infelizmente Satanás tem feito muito isso, e eu odeio Satanás por causa disso, eu queria que ele ouvisse isso e entendesse essa informação. Nós precisamos orar. Jesus tinha tempo de oração. Eu tenho, você precisa ter. Nós precisamos ter o nosso tempo disciplinar, genuíno de oração. Para tanto, eu quero te ajudar nesse instante. Por isso, eu quero te convidar, mais uma vez, a voltar para o texto de Abacuque que a gente vai aprender. Com Abacuque, como é que Abacuque orava então, pastor? No texto de capítulo 1, 2 e 3, como é que Abacuque orava para ensinar a mim e a você, no tempo de crise, a ter postura de oração, mas uma oração genuína, uma oração verdadeira, uma oração que vale a pena ter o tempo e que chega no céu, como nós falamos semana passada. Não aquela oração que você faz, de repente você percebe que parece que ela bateu no teto e voltou. Não funcionou muito. Mas eu quero te convidar a fazer essa compreensão a partir do texto de Abacuque. A primeira verdade que eu quero que você guarde, anote aí, a primeira verdade, seja sincero com Deus e consigo mesmo quando você orar. Vou repetir, seja sincero com Deus e consigo mesmo quando você estiver orando. Onde está isso, pastor? Está no texto. Quando você olha o capítulo de número 1, exatamente nesse texto, capítulo 1, quando ele começa dizendo assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. E ele começa a sua oração, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Porque mostra as iniquidades, e ele começa a falar, fazer um monte de queixas e reclamações a Deus, porque está acontecendo tudo isso. Por que está acontecendo tudo isso? É a oração sincera e honesta com Ele e com o Pai. E eu vejo esse tipo de oração não somente nele aqui, porque ele fala na sua oração, se você analisar, você que leu essa semana o livro de Abacuque, capítulo 1, 2, 3, apenas os 3, livro rápido, pequeno, rapidinho, você termina ele, você percebeu que a reclamação, quando ele abre o coração para Deus, no capítulo 1, versículo 2 em diante, ele fala e Deus responde a partir do versículo 5. Só que Deus responde, ele não curte o que Deus responde, não gosta muito, e no versículo 12, do primeiro capítulo ainda, ele faz uma réplica, uma resposta a Deus, como assim, Senhor, o Senhor vai fazer isso? Ele questiona a Deus a despeito das situações. Sabe o que é isso? É um coração de um homem honesto a despeito do que se sente, para com aquilo que ele coloca na oração com o Pai que o conhece, antes mesmo que suas palavras cheguem aos seus lábios. E eu me recordo no Novo Testamento de um outro personagem, lá no livro de João, capítulo de número 20, Tomé, que todos nós criticamos, e criticamos, é o homem que duvida, só que foi o único homem honesto consigo mesmo, porque chegou um momento, capítulo 20 de João, onde Jesus chega diante dos seus, e ali ele chega, graças sejam convosco e tal, entra, conversa, e Tomé não estava naquele dia, e aí eles falam para Tomé, Jesus apareceu, Tomé, não acredito, e Tomé diz uma coisa que dá no coração, se eu não tocar nas suas mãos e no seu lado,
eu não acredito que ele ressuscitou. O que é isso? É descrença? Talvez. É uma pessoa duvidosa? Talvez. Mas mais do que isso, precede o sentimento de sinceridade dentro do coração dele. Ele estava frustrado, estava chateado, estava indignado porque ele estava aguardando que Jesus ressuscitasse sim, que Jesus restaurasse a vida. Toda aquela nação, ele estava com uma expectativa gigantesca. E tudo aquilo veio por água abaixo e ele queria tocar para que aquilo tudo pudesse voltar. É a sensibilidade de um coração sincero colocado diante de Jesus. Diz a palavra que logo em seguida Jesus volta a reunir-se com os discípulos. Da mesma forma ele diz, paz seja convosco. E sabe onde Jesus vai? Diretamente com Tomé. Lá no livro de João capítulo 20 você pode ver isso. Chega com Tomé e fala, Tomé, vem cá, dá sua mão, toca aqui, é isso que você quer? Ou seja, Jesus mostra claramente que ele se preocupa com aquele que é honesto, com aquele que é sincero. E Jesus, assim como o próprio Pai, não fica chateado com a gente não, porque a gente tem a ideia que, se eu abrir o coração, se eu falar a verdade, Deus vai ficar triste comigo. Meu irmãozinho, Deus não tem estima para ficar igual você e eu. Eu fiquei chateado pelo que disseram, eu fiquei triste. Deus não tem, e Abacuque e Tomé sabiam disso, por isso que ele foi extremamente sincero nas suas orações. Ele falou, ele brigou, e olha só, ele fala que Deus estava lerdo, porque o Senhor demora, o Senhor está lerdo. Ele fala também, porque o Senhor não está nem aí, o Senhor está vendo a situação, não está nem aí com a gente. Olha as palavras que Abacuque coloca na sua oração. E uma terceira, o Senhor é injusto. Olha a palavra, que petulância talvez seria da nossa parte. Como assim chamar Deus de injusto ou falar essas coisas para Deus? Mas sabe o que é isso? É oração sincera. É aquela que Jesus vai falar também no livro de Mateus, quando ele diz, essa oração, aquela dos hipócritas, aquela de vãs repetições, aquela que se levanta, aquela que é para se mostrar, essa, não quero não, mas essa que é do fundo do coração, fruto de um relacionamento, fruto de olhar para o céu e saber que tem um Pai, e que esse Pai nos ouve, isso é um coração sincero. Por isso eu quero perguntar para você, como que anda a sua oração? Que tal você abrir o coração a partir de um resultado de oração, falar, como é que ora, pastor? Primeira coisa que você tem que aprender quando orar, ser sincero com Deus e consigo mesmo. Por exemplo, nesse caminho, ser sincero, se for o caso, fale o que está no teu coração, chore. Chega à noite e chora, fala, tem momentos que eu vou para meu quarto secreto, ou nos lugares que eu estou pedalando, e quero orar sozinho, ou andando de carro, qualquer lugar que eu estou, quero conversar com o Pai, eu falo e choro, eu grito, eu brigo, eu gesticulo, eu falo, porque é o meu coração que está ali, e Deus conhece o meu coração. Salmo 139 vai dizer isso, antes mesmo que a palavra chegue aos nossos lábios, tu já conheces toda, ou seja, Deus sabe que você não está falando o que teu coração está vivendo. Por isso, seja sincero. Esse exercício de sinceridade na oração é pedagógico para você mesmo, é pedagógico já no tratamento de Deus com a gente, a partir desse sistema, desse exercício, dessa disciplina que é chamada de oração. Por isso eu desafio você, derrame a sua alma diante de Deus, derrame, coloque o que está lá, Ele não vai ficar chateado, fale o que você está sentindo, sem hipocrisia, sem reveras repetições, abra o teu coração e fale com Deus, seja sincero. Por isso, como que você ora? Com sinceridade? Esse é o primeiro, e eu quero ir para o segundo ponto, para a gente aprender. A segunda verdade que eu encontro aqui na oração de Abacuque, é que Abacuque orava também na expectativa de realinhar. Presta atenção, segundo ponto, realinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Realinhar a sua vontade com a vontade de Deus, ou a vontade de Deus com a sua vontade, independente da ordem aí. O interesse era realinhar a vontade de Deus à sua vontade. Até porque ele coloca no texto, e a gente olhando para o texto de Abacuque, no capítulo 1 ainda, ele ora, Deus responde, um pouquinho mais à frente, versículo 5 do capítulo 1, e ele fala, Senhor, como assim? E Deus de novo fala com ele, vai conversando com ele. Então há um confronto entre a vontade de Deus e a vontade de Abacuque.
Porque para Abacuque, Deus pegar os babilônicos ali e vir como um povo opressor sobre eles, não era justo, Senhor, não, tem outros povos melhores, esse povo não. E ele fica nessa indignação e bravo com Deus, não, é assim que faz, sim, é assim que faz, Senhor. E Deus vai lá e fala, não, meu querido, não é assim, é assim. E vamos conversar, é desse jeito que funciona. E Deus começa a ajustar as coisas, alinhando a partir desse gesto de oração de Abacuque, a vontade de Deus com a vontade de Abacuque. Isso é tão interessante, porque essa briga é tão comum, né? É tão comum essa briga entre a minha vontade e a vontade de Deus. Como nós falamos no início, sobre o não de Deus, o não das pessoas, como é que você se relaciona, como é que você reage a essas manifestações do não de Deus. E a partir disso, esse detalhe desse braço de ferro, eu quero fazer você pensar um pouquinho. Lembra de Jesus? Lá no Getsêmani, Jesus orando, ele diz, Senhor, a minha vontade é que o Senhor passe, afasta de mim esse cálice, passe de mim, mas se não for, que seja feita a tua vontade. E ele não somente falou isso no livro, no finalzinho de Mateus capítulo 26, no Getsêmani, mas lá em Mateus capítulo de número 6, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, a oração ajuda a gente a realinhar o que Deus quer nas ações celestes para aquilo que eu preciso entender e querer aqui na terra. Ou seja, esse realinhamento é muito importante. E olhando para um texto, falando daquele texto de Jacó e Deus, no livro de Gênesis capítulo 32, eu sempre ficava incomodado também, como muitos outros irmãos e irmãs, talvez você também, a respeito desse texto, que Jacó está brigando com Deus. Está lá em Gênesis 32, dá uma conferida lá, Jacó brigando com Deus, e ele pedia, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. E eu perguntava, por que Deus não abençoa logo? Por que Deus abençoa ficar brigando? Deus não quer abençoar, Deus não quer abençoar. E faz muito sentido hoje esse texto para mim. Porque não é Deus não querendo abençoar, é que Jacó queria ser abençoado por Deus nos seus termos, por isso que há briga. Mas Deus queria abençoar Jacó nos termos dele, por isso que se estendeu o tempo. Talvez você está igual a Jacó, brigando porque você quer impor a sua vontade nas suas orações, e é uma petulância muito grande da nossa parte, impor para Deus o que Ele tem que fazer, como é que Ele tem que reagir, o que Ele tem que ajustar nesse mundo. Quando nós deveríamos ouvir primeiro, Senhor, qual é a tua vontade para esse tempo? Me ajuda e me ensina. Por isso, eu pergunto para você nesse instante, há um choque entre a sua vontade e a vontade de Deus? A oração no Pai Nosso nos ajuda a pensar assim. Como é que você faz as suas orações? Como é que você relaciona-se com o Pai a despeito da vontade dEle e a sua? Como é que você fala com Deus? Já fiz essa experiência, eu quero chamar você de novo para essa experiência, para você entender e a gente partir por último, terceiro ponto dessa nossa meditação. Essa experiência é uma ilustração que eu gosto demais, e eu tenho falado com ela para muitas pessoas e eu quero convidar você. Se de repente nós estivéssemos aqui, já falei sobre isso, se falei, lembra-te para você reavivar o conceito real e verdadeiro sobre oração. Se nós estivéssemos aqui desse lado, Deus aqui num cantinho, e uma cadeira vazia como essa que eu estou, aguardando o meu momento. E uma fila gigante aqui assim, e os anjos dando papelzinho para nós, um papelzinho em branco, assim, me dá um papelzinho em branco assim, uma caneta, e dizendo para você assim, ó, você tem apenas 2 minutos com Deus. 2 minutinhos só. Então, entra na fila aqui, e você vai pegar esse papel, essa caneta, e vai conversar com Deus. Senta do lado dele e conversa com ele. Você tem 2 minutos, essa caneta e esse papel para você anotar o que você precisa. Eu pergunto para você, no modelo de oração que nós temos hoje, nesse modelo contemporâneo, nesse modelo que a gente está realinhando as nossas vontades, a minha para Deus, não a de Deus para mim, de baixo para cima, não de cima para baixo, eu pergunto para você, como é que iria esse papelzinho para frente? Talvez na fila você estivesse lá, nossa, eu preciso perguntar para Deus. Se você talvez está namorando, será Deus que é essa garota que eu vou casar? Ai, qual emprego que eu vou ter? Que curso que eu vou fazer? Que faculdade que eu vou passar? Ah, Senhor, será que eu vou ser mandado embora? Ah, Senhor, essa Covid, quando vai? Senhor, qual que é o remédio da Covid? Me fala, é cloratina? É não sei o quê? Qual que é o... Imagina, a lista ia estar cheia para que você chegasse perto de Deus aqui, sentasse na cadeira e Deus, olá meu filho, e aí, vamos conversar? Aí você, opa, claro Senhor, estou aqui. Vamos lá, ó, a minha questão é a seguinte, 2 minutos, Senhor, vou falar rapidinho porque só tem 2 minutos, vamos lá, e vai falando e falando. Esse é o tipo de oração que a gente tem, esse é o tipo de relacionamento que eu e você às vezes temos com Deus a partir do exercício que a gente chama de oração, mas não é oração isso é um recado que você está mandando para Deus para Ele fazer as coisas, ó Senhor, está aqui a minha vontade, tá, e quando que você ouve a vontade dEle para a sua vida? Por isso que
o exercício verdadeiro, bíblico, da parte de Cristo para mim e para você, ensinando-nos, é o quê? Você chegar no banquinho, do lado do Pai, com uma folha em branco, do jeito que está. Pega a caneta e pergunta para Deus, Senhor, e aí? O que o Senhor quer para a minha vida? Pode falar que eu estou anotando 2 minutos. Fala o que o Senhor quiser que eu já estou craque aqui, vou anotar tudo, vai lá. E aí você sai de perto dele com a folha escrita e não chega perto dele com a folha escrita. Você chega com a folha em branco para saber qual é a vontade dele e sai para executar a vontade dele. E não vem com a folha toda cheia de coisas para dizer para ele o que ele precisa fazer. Isso não é realinhamento. E o exercício da oração verdadeira e genuína é assim que funciona. Ela nos realinha a entender que a vontade de Deus é melhor, a vontade de Deus é maior, a vontade de Deus é maravilhosa para mim e para você, e nós precisamos experimentar essa vontade de Deus. Mas isso só vai acontecer a partir do exercício das orações genuínas, das quais nós temos disciplina e alegria para fazer. Por isso eu quero te convidar para o terceiro e último ponto, perguntando para você, as suas orações têm o elemento rendição? Você se rende à vontade de Deus? Ou você briga com Deus a partir das orações? Você usa as orações para falar que Deus tem que fazer e tal, que a minha vontade, o Senhor faz isso, Senhor, o Senhor não fez certo. Como é que faz? Por isso, no primeiro momento, a oração tem a ver com sinceridade. O segundo momento, a oração tem a ver com rendição. O terceiro, a oração é a entrega de tudo aquilo que você tem. Entrega a Deus e aguarda. Para mim, eu entendo e aprendo com Abacuque aqui, que ele entrega tudo a Deus e aguarda. Isso é um elemento importante das nossas orações, é entregar a Deus e aguardar. E ele fala disso a partir ali do capítulo 2, no versículo exatamente 1, quando ele diz, por-me-ei na minha torre de vigia, mais uma palavra dele de oração, e colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dará, e que resposta eu terei à minha queixa. Ou seja, ele não somente ora, não somente coloca-se à disposição no diálogo com o Pai, mas ele para, fica em silêncio e aguarda para ouvir o que Deus vai responder a ele. Por isso que aqui eu entendo e eu quero que você guarde essa expressão de entregar e descansar em Deus a despeito das nossas orações. Como no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele vai fazer. É o serviço completo, é a entrega e a confiança, entrega e confia, não é entregar e ficar, não, é entregar e confiar. Como eu gosto sempre de usar essa expressão, oração é mais ou menos isso, é você entregar e confiar, é como andar de moto, é você entregar o guidão e sentar atrás e abraçar-se assim e ficar e confiar que você vai para o lugar onde o piloto está te levando. É entregar e confiar. Mas para isso, queridos, esse aguardar de Deus tem a ver com ouvir Deus. E Abacuque se coloca aqui para ouvir o que Deus está fazendo, para ouvir o que Deus está falando, para ouvir o que Deus vai orientá-lo, e a folha branca chegando diante de Deus e saindo de tudo aquilo que Deus traz informação. E eu quero perguntar para você, a respeito disso, você tem tempo para falar com Deus? Você ouve Deus? No seu tempo de oração, como é que funciona? Você para, fala, é diálogo ou é monólogo? Você conversa com Deus? Você para ouvir Deus? Por isso que não faz muito sentido aquelas orações que eu disse no início, fast food. Quando você ora para agradecer por alimento, não que seja errado, mas não é só disso que a gente vive. Obrigado, Senhor, por esse alimento, que bênção do Senhor, aleluia, glória a Deus, e você já vai comer e vamos embora. Nem esperou, é uma oração monólogo, você fala, é um agradecimento, é uma oração de agradecimento só. Mas no tempo secreto, na oração genuína, oração disciplinar, regular, sincera, centralizada em Jesus e que glorifica a Deus, essa oração precisa ter um pouco mais de condimento. Ela é uma oração mais substância, com mais substância para mim e para você. Até porque é isso que vai promover vida na nossa vida. E infelizmente, a gente faz essas orações, fala, e quando Deus quer falar, ué, cadê meu filho? Talvez eu e você precisamos aprender, como aprendeu aquele homem, o profeta, quando ele dizia, Samuel, Samuel. E o que Samuel respondia? Fala, Senhor, teu servo está aqui. Estou aqui para te ouvir. Você tem ouvido Deus nas suas orações?
Ou a sua oração é apenas um monólogo onde você fala, dá as ordens, dá a lista, o script do que tem que ser feito. E Deus, quando Ele quer falar com você, você já saiu do lugar onde Ele está falando com você. Por isso, como eu ensinei semana passada, eu quero te lembrar. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, e versículos de 9 a 13, quando no versículo 6 nós temos a natureza da oração. A intimidade, a raiz que você vai dar na sua oração é em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus ensina, quando orares, entra no seu quarto, em secreto, fique ali, que Deus há de recompensar. Mas a testificação da oração, a natureza, a raiz, onde você tem intimidade, onde vai fortalecer o teu tempo de oração, a tua vida de oração, onde você vai entender a genuinidade da oração, é no quarto secreto. Não só ali, porque ali, como o próprio texto diz, você vai estar sozinho, num quarto secreto, e Deus, segundo o próprio texto, o seu Pai, Ele te vê, Ele não só te ouve, mas Ele te vê, ou seja, Ele esquadrinha o teu coração, e sabe das suas dificuldades, e tudo que você está vivendo, por isso seja sincero, por isso realinhe a ação de Deus, a vontade de Deus com a sua vida, porque é no quarto que a gente faz isso. Mas por outro lado, Jesus também ensina, no versículo 9 e 13, do mesmo Mateus 6, a oração do Pai Nosso, quando Ele nos convida a chamar Deus de Pai Nosso, e é uma oração comunitária, onde nós vamos testificar o que nós vivemos na intimidade. Por isso que você não pode esperar ter intimidade, força, raiz com Deus, a partir do exercício da oração, num coletivo. Ali é a testificação, a natureza, onde a raiz é no íntimo. É no quarto secreto, é em você e Deus, é na genuinidade. Por isso orar no secreto também tem a ver com silêncio. E como você ora? Fast food? Fala, e depois quando Deus fala, você... como é que funciona isso com você? Por isso eu quero encerrar, trazendo esses elementos para você aprender com Abacuque. Aprendemos com Abacuque, só para relembrar você, que as nossas orações precisam, podem, devem ser sinceras. Abra teu coração quando falar com o Pai. Segundo, as nossas orações devem ter como expectativa realinhar o que Deus quer para mim, e não o que eu só quero para Deus, mas ouvir o que Deus quer para mim. Ah, pastor, mas eu não posso dizer, Senhor, eu gostaria tanto que a pessoa fosse curada. Pode, a palavra de Deus diz isso, que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, ou seja, passa para Ele. Filipenses vai dizer isso também, colocar diante de Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, coloca, mas na expectativa de que a vontade dEle é melhor e maior do que a sua, e ela vai prevalecer, e esse exercício é só na oração que a gente vai viver. Mas também, como a gente aprendeu no terceiro ponto, as nossas orações precisam ter um tempo verdadeiro. E esse tempo genuíno e verdadeiro, cabe o silêncio, cabe o ouvido atento para aquilo que Deus tem para nós. E eu pergunto para você, você tem orado assim? Se você não tem orado assim, eu quero desafiar você com umas expressões de John Piper, num dos seus livros, quando ele diz assim, primeiro, separe um tempo e um lugar, seja disciplinado. Vou te dar essa dica para você começar amanhã. Separe um tempo, um lugar, pastor, onde? Um lugar na sua casa, um lugar no quarto, um lugar na sala, qualquer lugar onde você pode ficar sozinho, quieto, só você e Deus. Separe um tempo e um lugar, seja disciplinado. E uma coisa muito clara, só leve para lá a sua Bíblia, um violão caso você toque, ou algo do tipo. Não leve celular, não leve distrações, não vá ver e-mails, não vá ver WhatsApp, Instagram, nada, não faça nada disso, vá para falar com o Pai, porque ali Ele estará para falar contigo, então vá para fazer isso. Segunda dica que eu quero deixar para você, leve a Bíblia para você combinar, Bíblia e oração. Bíblia e oração, ore um pouco, leia a Bíblia, fique em silêncio, deixe Deus falar contigo pela Bíblia, ore mais um pouco, volte a ler a Bíblia, e assim você vai lendo e orando, e você vai se alimentando com a vitamina maravilhosa para a nossa espiritualidade, vitamina BO, Bíblia e oração. Não morra de inanição, se alimente, Bíblia, oração no seu quarto secreto. Você vai ver que o tempo vai aumentar, e vai aumentar bem, porque você está vivendo assim. E terceiro e por último, ore em círculos concêntricos. Uma expressão de John Piper, círculos concêntricos. O que é isso, pastor? Comece orando por você. Porque esse dia atrás eu estava conversando com uma pessoa, ela disse para mim, pastor, eu começo a orar, aí eu falo, nossa, orei um monte, eu olho no relógio, deu 3 minutos. 3 minutos orando, pastor, como é que é isso? Faça o seguinte, quer uma dica, um desafio, um conselho? Comece orando com círculos concêntricos. O que é isso? Primeiro com você, Senhor, quem sou eu? Senhor, tem misericórdia de mim.
Senhor, mexe comigo. Você coloca-se diante de Deus na sua oração. Depois, abra um pouquinho mais, coloque a sua família. Abra um pouco mais, coloque o seu trabalho. Abra um pouco mais, coloque a sua comunidade, a sua igreja, as pessoas, os líderes da igreja, o seu pastor. Coloque ele na sua oração. Isso, ora por eles, pelos líderes, presbíteros, diáconos. Ora pelos líderes e pela sua igreja. Depois abra um pouco mais, ore pelas autoridades, pelos políticos, pelos governantes, pelos prefeitos, pela eleição que nós vamos ter esse ano, prefeito e vereador nas cidades. Vá orando, vai aumentando, ore por missões, ore por essa crise, vai aumentando, ou seja, dá para você ficar 1, 2, 3 horas como Lutero ficava, orando, porque há motivo sim para conversar com o Pai. E nesse tempo intercalando, palavra, coração e o silêncio, separando tudo isso para dosar as suas orações. Por isso, querido e querida, em definitivamente, comece fazendo isso hoje. Quero convidar você. Ore. Pastor, quando eu começo? Comece amanhã. Se vai fazer de manhã, comece amanhã. Mas se você puder fazer hoje, comece hoje. Há quanto tempo? Comece devagarzinho. Tenha paciência com você. Tenha um processo de crescimento. Isso demora, isso leva tempo. Mas comece, vá para o quarto secreto, abra teu coração com sinceridade, mas faça, e você vai entender, e você vai viver coisas maravilhosas com Deus. Por isso eu quero desafiar você, vá aos poucos, evoluindo, crescendo em maturidade, e você vai ver grandes coisas Deus fazer na sua vida, quando você se ocupar da oração. Grandes homens de Deus viveram tempos de oração intensos. E eu convido você a se juntar a mim e a decidir definitivamente que com ou sem pandemia, nós vamos intensificar, evoluir, melhorar o nosso tempo de oração. Você está comigo? Vamos fazer isso? Vamos melhorar? Vamos para o quarto secreto, experimentar mais de Deus? E você vai ver que em todos os lugares você vai ter resultado de tudo isso. A começar com a sua ansiedade, com as suas preocupações, com as suas mazelas, com os seus medos, com as suas angústias, tudo isso. Coloca com o coração, despeja na vontade de Deus. E você vai ver que depois desse tempo, tudo vai ser diferente. Nunca mais você vai querer sair do quarto secreto para conversar com o Pai. Abacuque fez isso. Tanto que no final da sua oração, depois de realinhar a sua vontade com a vontade de Deus, que é soberano, ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, ainda que não haja alimento, não haja oliveira, não haja nada, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, eu ainda continuarei firme nele, porque eu sei quem tem crido e eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith